assim, a literatura, já começa a ter uma vasta literatura que vem trabalhando com isso, chama ou caracteriza esse processo como diplomacia digital, né? Ou alguns teóricos também de digitalização da política externa ou digitalização da diplomacia. E o que é mais interessante da gente pensar é que, na verdade, esse fenômeno, né, da utilização de meios digitais para se fazer diplomacia, ele começa, inclusive, anteriormente a esse boom do Twitter, né? Você tem casos muito interessantes dessa utilização de meios digitais por diplomacias, né, por ministérios das relações exteriores, iniciando, inclusive, para práticas consulares, né? Um caso muito interessante é da utilização não sei se você lembra daquele jogo, aquele Second Life, Sim. né, que foi inclusive um dos precursores, né, de uma vida online separada da vida real, digamos Sim. assim, naquele tempo, né, que esse pessoal acabava meio que dividindo essa ideia de vida real e vida virtual. Começou no Second Life, né, com a criação no Second Life de um posto consular de uma representação de um país, né? Então, você Uhum. começa ali o primeiro instrumento dessa diplomacia pública, dessa diplomacia digital, né? Com esse fenômeno. E, claro, aí com todo o processo, né, de crescimento da internet, de popularização dos mecanismos, né, dos mecanismos das ferramentas digitais, seja de plataformas ou até mesmo, né, do acesso da população de celulares ou de Uhum. instrumentos para adquirir informações por meios digitais, você começa a ter também esse processo inicialmente, né, nas campanhas políticas, né, esse movimento de utilização de mecanismos ou de ferramentas digitais, ele vai ocorrer principalmente, inicialmente, nas campanhas políticas, né? O grande case, assim, é o do Obama, né? A Uhum. utilização do Obama das plataformas, principalmente no YouTube, né? Que vai ser inclusive, um dos grandes diferenciais da campanha do Obama. Eu não vejo muito como uma criação, mas mais como um caminho natural desse próprio processo social, né, de crescimento e de imbricação das tecnologias com a vida social. Você começa a ter toda uma estrutura do Estado a migrar ou a ter também um canal de comunicação ou um canal digital, né, ou num primeiro momento, né, para divulgar as ações e posteriormente até mesmo para a gente ter, né, o que você coloca, né, que é essas interações que antes eram interações basicamente, né, entre pessoas, Uhum. né, pessoas físicas, né, digamos assim, né, para um diplomata se relacionar com o outro, como que era? Era a tecnologia maior que ele tinha, digamos assim, era um e-mail, Sim. né? Mas mesmo assim a interação pública, né, pensando assim na interação que ocorre nas mídias sociais hoje, né, pensando como um novo espaço de interação. Antes disso, ela ocorria nas grandes conferências, né, nas reuniões ministeriais, por mais que os chanceleres, os presidentes, né, sempre utilizaram das tecnologias digitais da sua época para facilitar, né, a comunicação. A gente tem os famosos casos dos telefones vermelhos, né, Uhum. das linhas vermelhas de comunicação. Então, se a gente for pensar, é um instrumento né, um instrumento tecnológico facilitando esse contato. Mas ainda o contato, digamos assim, você
o contato diplomático, né, de fato, ele ainda era muito no que a literatura chama de uma diplomacia face-to-face, né? Você precisava, para ter o contato, para interagir com o outro Estado, você precisava viajar, você precisava ir para uma conferência, ou acionar a embaixada, ou ser um embaixador, e esse embaixador ir numa reunião. Então, era muito essa lógica dessa dinâmica, né, tete a tete. Né? Numa tradução literal, seria uma diplomacia tete a tete. Assim. E o que acontece? Com as mídias sociais, né, e principalmente com o Twitter, você começa a ter uma interação entre líderes políticos, principalmente entre primeiros ministros, chanceleres, né, e presidentes da República, nessa ferramenta. Né? Você começa a ter postagens que são curtidas por outros, postagens de presidentes que começam a ser curtidas por outros presidentes, né? Isso mostra no aspecto da diplomacia, né? Para voltar lá no começo do programa, uma dinâmica assim de estreitamento de laços, né? Você começa a ter numa curtida uma sinalização positiva. Sim. Ou num reply, né? Os chefes de Estado começam a responder ou começam a postar coisas em função, né, daquele post que foi feito pelo seu par em outro Estado. Então, você começa a ter, né, a utilização dessas redes sociais com esse instrumento.